programa de hoje nós estamos recebendo duas convidadas aqui maravilhosas. Uma delas, né, já é veterana aqui no nosso programa, é a Priscila Araújo, que é psicóloga, e a Rafaela Godoy, que é fisioterapeuta. E nós vamos falar sobre a relação entre a atividade física e a saúde mental. Se você quer mandar aí a sua perguntinha, anota o nosso número, que é o 991 12 33 95. Vamos agora dar início à nossa entrevista. As nossas convidadas já se encontram aqui preparadíssimas. Bom, vou cumprimentar uma de cada vez, né? Primeiro a Rafaela. Boa noite, Rafaela. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Meu Doutor. Priscila, muito boa noite também. Bom, gente, vocês já realizaram um trabalho juntas, né, recentemente, falando sobre esse assunto da atividade física, a relação entre a atividade física e a saúde mental. E aí, para iniciar, eu gostaria de saber, né, de vocês, existe mesmo essa relação? Uma coisa está ligada à outra? Como é que é? Explica pra gente. Então, existe sim, né, uma relação entre a saúde mental e a atividade física, né? Os estudos comprovam, Amanda, que hoje, né, no Brasil, o maior nível de morte é pela inatividade física. Né? Então é um número bem alarmante, um número muito alto, que as pessoas não estão se cuidando. Né? E os riscos também com relação aos problemas emocionais, né? A gente tem um estudo de 2019, onde foi comprovado que 17% das pessoas que praticam atividade física realmente de um nível mais elevado, né, uma atividade mais regular, elas têm uma prevenção muito maior de quadros de depressão. E 23% para pessoas que sofrem com ansiedade. Então, assim, são números que provam, de fato, que há, sim, a relação entre a saúde mental e a prática da atividade física. Agora, por que qual seria a ligação, assim, real que existe, não é, da atividade com a saúde mental, né, com o físico com o cérebro? Com o cérebro? Isso. Então, a gente sabe que na parte química, né, cerebral, existe a liberação de hormônios, né, de neurotransmissores. E a endorfina é o principal neurotransmissor, né, liberado quando a gente pratica atividade física. A endorfina é aquela que é responsável pelo nosso bem-estar, né, pela sensação do relaxamento, pela melhora no sono, né, por todas essas questões que a gente fica muito mais disposta quando a gente pratica atividade física. E aí também a endorfina ela é considerada o hormônio da felicidade. Então, se eu estou numa situação onde eu estou com uma baixa autoestima, né, onde eu estou com situações, mas já um quadro de depressão ou quadros de ansiedade, se eu tenho uma prática realmente regular de atividade física, eu vou estar também liberando esses hormônios, que não são só esses, porém tem uns outros que estão envolvidos, como a serotonina, como a dopamina, né? Então são outros hormônios que vão sendo liberados e, se associados, eles trazem um benefício real para a saúde da pessoa que está ali com essa prática. Quer complementar, Rafaela? Sim, e hoje eu acho que não tem um momento melhor para a gente tratar sobre isso, né? A relação do exercício com a saúde mental. Porque se a gente parar para prestar atenção agora, nesse momento de pandemia, muita gente ficou em casa, muita gente ficou trancado, muita gente ficou parado, e isso faz com que aumente e muito os índices de ansiedade e depressão. Então, assim, segundo a OMS, a cada 2 brasileiros, 1 não se exercita com frequência, ou o suficiente. Então, é um dado alarmante, significa que metade da população brasileira não pratica exercício como deveria, digamos assim. Então, hoje, aqui no Brasil, os ansiosos, as pessoas com transtornos de ansiedade, elas tomam conta do primeiro lugar mundial. O Brasil é o primeiro lugar mundial com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade, e o 5º com pessoas com depressão.
Então, é um dado alarmante, né? E uma coisa que a gente pode notar, como a própria Priscila falou, a partir da prática de exercícios, nós temos essas enxurradas de hormônios positivos, eu costumo falar hormônios do bem, que nos ajudam. Então, a gente pode concluir que o quê? Se eu tenho metade da população brasileira que não se exercita e o índice de ansiedade e depressão ele é altíssimo, então a gente pensa assim, tá todo mundo andando pro caminho errado. Só que a receita, só que o remédio é algo tão simples, né? E praticar exercício faz com que você seja menos propenso a desenvolver essas doenças, que no Brasil estão em um número tão exorbitante, tão alto, né? Ou seja, está ao alcance de todos, né? Exatamente. Agora, é um remédio barato que você pode fazer na sua casa. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. A ansiedade, ela evolui para a depressão ou não tem nada a ver? São situações diferentes. Elas podem estar associadas, como também podem não estar. A ansiedade, ela é tomada por algo, você fica com... Tem alguns sintomas, né? Você pode ficar com... Desenvolver... acredito que Priscila consegue explicar melhor, mas a ansiedade talvez seja mais fácil evoluir para uma síndrome do pânico. Talvez. Também porque na parte do pânico ele está muito relacionado a um transtorno ansioso, né? Então, assim, existem quadros onde a pessoa pode sim evoluir para um quadro como esse, porque aí seria uma comorbidade, ou seja, um transtorno associado a outro, né? Não seria apenas um. Mas existem quadros sim, onde inclusive existe um diagnóstico, né, de pessoas que têm o transtorno misto, né? Tanto ela experimenta ansiedade, como ela experimenta os episódios de depressão. Mas a ansiedade, ela se manifesta de forma diferente? Ou ela tem, assim, uma característica só? Ou ela pode se manifestar, por exemplo, em A de um jeito, em B de outro jeito? Sim, com certeza. Principalmente porque nós somos seres, né, totalmente distintos. Nós somos, cada um tem uma criação, cada um tem uma estrutura emocional, cada pessoa está inserida em um contexto, seja de cultura, seja de família, né? Então, assim, esses dados já fazem a diferenciação. Então, sim, as pessoas podem experimentar os níveis de ansiedade de maneiras diferentes, né? Assim, existem coisas que são mais comuns em todo mundo. O que, Priscila? Por exemplo, a maioria das pessoas que sofrem hoje com ansiedade, elas relatam e se queixam, né, de problemas, por exemplo, falta de ar, que é muito confundido com problemas cardíacos, e as pessoas procuram cardiologistas, né, para averiguar se não há um problema realmente físico. Existem pessoas que reclamam com a questão de um rubor, às vezes o rosto fica bem vermelho, ou essa região aqui do peito, né, com essa palpitação. Existem pessoas que podem reclamar de problemas para dormir, de irritabilidade, né, de uma certa confusão mental. Então, assim, existem várias outras questões que podem sim estar marcando pessoas que sofrem com ansiedade. E uma outra questão, elas sempre estão preocupadas com o futuro. Né? Sempre assim, o que pode acontecer? E se? Vai acontecer? Muitas vezes o e se nunca chega. Então quer dizer que uma das características que pode, ou melhor, uma das coisas que pode causar uma ansiedade numa pessoa é exatamente esse tipo de preocupação que ela tenha, ou que ela possa vir a ter. Concentrada demais no futuro, ou seja, em algo onde eu não posso ter o controle, onde é algo que eu não tenho uma, vamos dizer assim, uma previsibilidade, eu não sei realmente o que vai acontecer, né? Pode estar trazendo que essa ansiedade possa se acentuar ou pode estar realmente desencadeando uma situação de ansiedade. Eu vou pedir licença aqui para as nossas convidadas por alguns minutinhos para chamar o intervalo comercial. Bom, hoje nós estamos falando sobre a relação entre a atividade física e a saúde mental, né? Estamos hoje com duas profissionais aqui falando sobre corpo e mente. É um assunto muito importante. Eu sempre friso aqui, não é, que saúde mental é um assunto que deve ser falado sempre, não apenas em meses específicos comemorativos, né? Porque se a nossa saúde mental desanda, o físico também desanda, e aí, né, vai tudo ladeira abaixo. Bom, meninas, nós
tivemos aí, não é? Fizemos aí uma pequena abertura sobre o nosso assunto. Mas aí deixa eu perguntar para vocês o que a gente pode fazer com relação à sabotagem. Nós sabemos que a atividade física é extremamente importante, como vocês bem frisaram aqui no primeiro bloco, mas muitas pessoas têm ainda aquela velha mania de deixar para amanhã, de deixar para segunda-feira, né? Acabam não priorizando tanto a questão da atividade física. E a curto ou a longo prazo, quais são os prejuízos que essa sabotagem e né, para a psicóloga aqui, isso é considerado sim uma sabotagem ou não? É normal, né? E os prejuízos que isso pode trazer tanto para a nossa saúde física quanto para a saúde mental. Então, com relação a isso da sabotagem, os pacientes comentam muito, né? Ai, que eu acabei me sabotando. Ai, porque eu fui um dia, deixei de não sei quantos dias sem fazer exercício físico. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode totalmente se entregar às nossas emoções. Em que sentido? Ah, hoje eu não estou bem, eu não vou não fazer atividade física. Não estou com vontade, eu estou me sentindo triste, tal. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer atividade física. A gente precisa também passar para a nossa mente, né, que a gente também tem essa questão de a gente poder ter uma força, né, que está além de nós mesmos, para que a gente possa buscar e fazer essa atividade física. A gente não pode simplesmente se entregar a isso. Claro que é importante que a gente experimente momentos onde a gente necessita realmente ficar mais recolhido, né, se cuidar, se acolher com alguns sintomas, com algumas questões que a gente está apresentando. Porém, a gente também precisa ir um passo a mais e romper com isso. Porque se eu não vou, porque eu estou me sentindo de forma tal, se eu briguei com o namorado, se eu briguei com o marido, se o cachorro quebrou tudo dentro de casa, e aí eu deixo isso como motivo para que eu não vá me exercitar, realmente aquilo no outro dia vai ser ainda mais difícil para que eu tome o passo de fazer atividade física. Como vencer essa sabotagem? Como vencer essa sabotagem é uma pergunta mais complexa, porque podem estar várias questões associadas, né? Não somente o fato de não fazer atividade física, pode existir uma engrenagem aí de situações do seu passado, inclusive, que podem se entrelaçar e fazer com que você viva um sistema de autossabotagem. Então não seria uma resposta tão simples que eu pudesse lhe dar agora nesse momento. Ok. E a longo prazo ou a curto prazo, né, isso pode trazer aí muitos prejuízos para a nossa saúde física também, não é verdade? Exatamente. Só complementando o que a Priscila falou, uma dica seria, comece pelo pequeno, comece por pouco, né? Às vezes a gente estabelece metas imensas. Vou pagar 1 ano de academia. 1 ano de academia é algo muito solto pra gente, né? 365 dias. Então a gente precisa começar com pouco. Começa hoje. Nossa, tenho 20 minutos agora, eu vou fazer exercício. Pensou, faça, né? Todo mundo tem a rua, tem a casa, você pode fazer uma caminhada, você pode subir uma escada, você pode fazer um alongamento. Então são coisas muito simples que a gente pode fazer aos poucos, não é? Eu não preciso começar um dia, vou começar malhando com tudo na academia. Não, aí tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho tempo. Existe a questão, né? Eu tenho tempo para o que eu priorizo. Então, inclusive, eu falei até isso hoje na minha página, né? Não espere receber um diagnóstico ruim para começar, né? Não espere receber um diagnóstico de diabetes, hipertensão, AVC, o que quer que seja, né? Para começar. Comece hoje, faça hoje. Chega em casa, você tem 15 minutos? Passa 15 minutos, dá uma caminhada no seu quarteirão, vai de máscara, claro, mas veste uma roupa, né? Sai, vai dar uma caminhada, respira um ar puro, respira outros ares, porque isso faz bem para a nossa mente, né? É tanto que, em relação à ansiedade, os níveis de ansiedade, eles também diminuem. Por quê? Quando eu estou fazendo exercício, a minha mente, ela deixa de se ocupar com aquilo que me preocupa para desopilar e para pensar naquilo que eu estou fazendo, na atividade física, no exercício. Eu começo a controlar minha respiração, eu começo a me conhecer, a ter uma noção, nossa,
de respiração. Nossa, meu coração acelerou, então eu vou diminuir. Tá muito fraco, vou acelerar um pouco mais. E a gente vai se conhecendo, né? E aos poucos a gente vai galgando isso. Tem muitas pessoas que perguntam, eu tenho muito problema com disciplina, como que eu faço para isso se tornar um hábito? Né? Isso é uma questão bem ampla, mas a dica principal é essa: comece pelo pouco, né? Comece hoje, amanhã, qual é o melhor horário para fazer exercício? Não sei. Para você pode ser de manhã, você pode render muito melhor pela manhã. Para outras pessoas pode ser à noite. Então, começa, né? Fazer exercício em qualquer horário é melhor do que ser sedentário. Exatamente. E aí, lembrando com relação a isso, a Rafaela tocou num assunto que é muito importante. Né? Para pessoas ansiosas, a gente sabe que existem atividades que são mais recomendadas, né? Justamente por serem pessoas onde o nível, né, vamos dizer assim, elas estão bem mais aceleradas. Né? São pessoas que estão mais ativas, que o pensamento está a mil. Então, assim, atividades como caminhada, atividades como yoga, como meditação, né? São atividades que vão trabalhar a sua respiração e vão lhe dar essa possibilidade realmente de você poder estar parando ali, estar se conectando com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua respiração, porque a respiração é extremamente importante e extremamente aliada a nós, e a gente não sabe a importância que uma respiração pode realmente, assim, ter para cada um de nós. Agora, já que você tocou nesse assunto da meditação e tudo mais, eu vou fazer aqui uma pergunta. Essa pergunta é da Amanda Costa, esta apresentadora que vos fala. Uma pessoa ansiosa, como é que ela consegue obter a concentração necessária para fazer uma meditação? Porque eu, das poucas vezes que tentei, sem sucesso. A primeira coisa que eu perguntaria para você, Amanda Costa, é: o que é que você espera de uma meditação? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a gente não pode pensar em nada quando a gente está meditando. E aí isso não é bem assim, Bina. Né? Na verdade, a gente precisa entender que os pensamentos, eles podem entrar, eles podem sair, e tá tudo bem. Às vezes eu estou fazendo trabalhos de respiração com os pacientes no consultório e é uma coisa que eu sempre friso, né? Se os pensamentos vêm, deixa que ele entre, né? Deixa que ele saia, tá tudo bem, possa acolher esses pensamentos, não tem que controlar. E aí, se você deixa que eles venham e que eles também possam ir, fica bem mais tranquilo e a prática pode ser mais satisfatória e acontecer. Então, não necessariamente no momento da meditação você precisa liberar a sua mente, né, de todos aqueles pensamentos, porque eu imaginava exatamente isso. Eu deitava lá, tentava fazer deitada, né, que é a posição que eu mais me sinto confortável, claro. E tentava não pensar em nada, mas eu pensava em tudo. Né? Principalmente para as mulheres. É mais difícil parar e se conectar. A gente consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Né? Porque a ideia é exatamente essa, que você possa estabelecer essa prática e à medida que você vai conseguindo ficar ali com você mesma, deixando esses pensamentos irem, eles virem, quando você não quer ter esse controle, é que você consegue realmente relaxar. E com a prática você começa, inclusive, a que esses pensamentos não sejam tão invasivos e tão intensos. Olha aí uma dica interessante, né? Eu mesmo não sabia. Eu vou fazer aqui 10 minutos de meditação, não chegava nem nos 5. Mas agora eu vou tentar então, de novo. Na próxima vez você vai tentar deixando que os pensamentos venham e vão. Tá tudo bem. Deixa eu fazer aqui a pergunta da Cibele Martins. Existem algumas pessoas, né, que fazem a atividade física e ficam cansadas e aí conseguem ter uma boa noite de sono. Enfim, eu melhorei muito a questão da minha insônia quando comecei a prática da atividade física regular, porque à noite eu já me sinto cansada depois daquele dia agitado, tenho praticado atividade física, então consigo dormir bem melhor. Mas a Cibele está dizendo aqui que no caso dela é o contrário. Quando ela pratica atividade física, ela costuma praticar à noite, ela se sente mais agitada. Então isso aí seria normal? Tem alguma relação com a ansiedade ou é o corpo dela que responde dessa forma? Pode ter relação com a ansiedade e também depende de qual tipo de exercício que ela faz.
Geralmente, se é à noite, ela pode terminar com um exercício mais tranquilo, com uma meditação, pode terminar com relaxamento, com alongamento. Agora, se, por exemplo, ela já tem essa tendência à agitação, né, digamos assim, e ela faz uma atividade super agitada, realmente o corpo dela não vai conseguir relaxar, não vai conseguir ficar tranquilo, ele vai permanecer agitado. Então, ou ela faria atividade em um outro horário, pela manhã, talvez, que iniciaria o dia, ou ela poderia fazer a prática regular que ela já tem hábito e tentar finalizar e ir desacelerando no decorrer da prática. Deixar para o final aqueles exercícios mais tranquilos, um relaxamento, um alongamento, algo para ir desacelerando mesmo. Essa é a palavra, desacelerando. E se eu puder também finalizar com uma outra questão, eu diria para ela que se ela está tendo esse quadro onde está sendo mais complicado para ela dormir à noite e ficar mais acelerada com a atividade física, né, à noite, que ela possa também avaliar o horário que ela termina essa atividade, porque os estudos também mostram que é muito importante que você, claro, cada um tem que se adaptar à sua rotina, mas se você puder fazer exercício físico antes do almoço, depois do almoço e até no máximo 22 horas da noite, é o mais recomendado. Por quê? Porque o nosso corpo ele demora 2 horas para se reorganizar, para que ele possa realmente entrar no estado de relaxamento. Porque, ora, para a gente dormir, a gente precisa estar relaxado. Então, se eu vou buscar uma atividade onde me ativa muito mais, eu realmente vou ter uma maior dificuldade para dormir. Então, ela precisaria regular essa questão de horário e, como a Rafaela bem colocou, avaliar que tipo de exercício ela tem feito à noite. Tá, então só para concluir aqui, vamos supor que uma pessoa ela tem uma rotina mais agitada durante o dia, né? E ela tem aí esse horário da noite para fazer a atividade física. Então, vamos supor a academia, né? Musculação. Então, para que ela consiga, não ficar nesse estado de agitação por muito tempo, o mais ideal seria então que depois da atividade física ela fizesse um alongamento, uma coisa mais clean. Compreendido? Bom, a Ana Lúcia mandou aqui uma mensagem comentando que eu sou igual a Amanda, já tentei desistir de fazer a meditação. Minha mente é muito acelerada. Beijos, Ana Lúcia. Eu acho que é um desafio, né? É um grande desafio. Se a gente não se adapta, até a gente conseguir, né, essa adaptação é uma coisa bem desafiante. Amanda, eu ainda diria assim, tá, vamos esquecer o nome meditação. E se a gente chega em casa, né, se a gente se coloca ou deitado ou sentado, coloca uma música ambiente, reduz a luminosidade, né, coloca seu pé no chão, deixa que com seu corpo possa realmente descansar os braços sobre as suas pernas. E aí você vai respirando, sem cobrança, né, como eu coloquei, deixando que os pensamentos venham, que eles vão embora, que eles voltem se eles quiserem, né, que a gente possa então entrar nesse processo somente de prestar atenção na nossa respiração. Talvez seria uma outra forma, né, de não haver essa cobrança excessiva de pensar nessa coisa da meditação, porque as pessoas que praticam isso realmente são pessoas treinadas. Então a gente não pode se comparar com pessoas que já têm uma prática e conseguem, se a gente é um iniciante, né, se a gente ainda não teve uma experiência de alguém nos conduzir num trabalho como esse. Então eu acho que é tudo uma questão da gente ir testando, né, exatamente pelos pequenos momentos, né, 5 minutos, depois eu estendo para 10 e aí eu vou conseguindo ao longo das minhas tentativas. Eu vou pedir licença para vocês mais alguns minutinhos para chamar mais um intervalo, tá? No próximo bloco nós voltamos já com as considerações finais, né? Tem umas perguntas aqui na live. Pronto, você responde essas perguntinhas. Vamos para o intervalo rapidinho. Deixa eu só falar de Pedro Neto Acessórios para você que está precisando de acessórios para o seu celular, produtos de telecomunicação, tecnologia e informática. Vai lá em Pedro Neto Acessórios, que com certeza você encontra uma variedade de todos esses produtos. Pedro Neto fica localizado no bairro do Alecrim, em frente ao Camelódromo, e você pode fazer o seu pedido aí pelo 988056582. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco nós voltamos.
Programa Meu Doutor, com médico Sebastião Campos. Oferecimento Autoescola Prudente, Clínica da Família, Simed RN. Pensando na sua comodidade, a Clínica da Família dispõe de médicos todos os dias, além de exames laboratoriais e diversos outros. Oferecemos as especialidades de ginecologia, dermatologia, pediatria, cardiologia, psicologia, psiquiatria, neurologia, otorrinolaringologia, nutrição e agora também serviços de massoterapia com shiatsu e ventosa terapia. Venha nos fazer uma visita e agende a sua consulta. 849-9476-4413. Pedro Neto Acessórios, produtos de telecomunicação, tecnologia e informática. Dispomos de películas e capas para celular, caixa de som de vários tamanhos e potência, carregadores, cabos USB, pendrivers, cartões de memória, importados e muito mais. Avenida Presidente Bandeira 446, Alecrim. Pedro Neto Acessórios, 2030-6105 ou 98805-6582. Ah, e se disser que é ouvinte do programa Meu Doutor na 95 Mais FM, você ganha 20% de desconto. Vai lá e confira. Quer ficar bem informado com notícias sobre saúde? Acesse agora www.programameuDoutor.com.br. Informações sobre saúde de Natal, do Brasil e do mundo. Quando o assunto é saúde, no nosso site você fica bem informado. www.programameuDoutor.com.br. A Auto e Moto Escola Prudente, há mais de 15 anos no mercado, já habilitou mais de 20 mil alunos. É que aqui, a sua habilitação fica pronta em 45 dias úteis. Isso mesmo, a sua habilitação em 45 dias úteis ou o seu dinheiro de volta. E sabe por que tanta agilidade? Aqui no ato da matrícula, você já tem o agendamento completo das aulas. Autoescola Prudente, Avenida Prudente de Moraes, 6695 Candelária, 3206-3661. O Sindicato dos Médicos do RN é uma entidade independente sem fins lucrativos, que representa a categoria médica e atua em defesa de causas importantes, reivindicando, sobretudo, condições dignas de trabalho e uma saúde pública de qualidade, sempre com responsabilidade social. Se ainda não é filiado, faça sua filiação e aproveite as vantagens exclusivas para os médicos sindicalizados. Simed RN, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Ligue 3222-0028. Você já segue o programa Meu Doutor no Instagram? Ainda não? Então segue lá, @programa Meu Doutor. Dicas, informações, além da sua participação através das nossas transmissões. Siga o nosso perfil no Instagram, @programa Meu Doutor. Programa Meu Doutor, com médico Sebastião Campos. Oferecimento Autoescola Prudente, Clínica da Família, Simed RN. Estamos de volta aqui com o último bloco do programa Meu Doutor, diretamente da 95 Mais FM, a rádio dos melhores ouvintes. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. O nosso programa, né, a hora aqui passa muito rápido, então nós já estamos aqui no último bloco. Temos algumas perguntas aí, né, Priscila, que estão chegando para você também. Vamos abrir espaço para que você possa responder essas perguntas agora. Perguntaram aqui, né, pediram sobre para desacelerar, e aí a gente já estava aqui conversando, né, sobre a questão da meditação. Isso é importante, e se a gente tira o nome da meditação, a gente fazer pausas, né, nós termos momentos para que a gente possa se autocuidar, né, práticas onde a gente possa realmente parar e olhar para as nossas necessidades. Às vezes o nosso corpo está muito exaustivo, nosso dia a dia está exaustivo, cansativo, corrido demais. E aí a gente precisa realmente fazer pausas. Às vezes é uma pausa para tomar um café, né, comer um biscoitinho, para lanchar, é uma pausa para a gente deitar o nosso corpo por um momento, é uma pausa para respirar, né, pausas literais que a gente fez agora, que você falou que ficou em casa, né, no carnaval, então foi uma pausa. E aí a gente pode fazer pausas para dormir, fazer pausas para ir à praia, né? São todos momentos onde a gente vai exercitar esse autocuidado, né? E tá tendo esse prazer de estar ali nessas atividades. Então isso também é uma boa dica para desacelerar, né? A gente precisa, acima de tudo, entender que nós somos uma casa. Se a gente não cuida dessa casa, não faz a manutenção dessa casa, essa casa começa a ter vazamento, essa casa começa a se deteriorar.
Então a gente precisa sim cuidar de nós mesmos, com todo amor, entendendo que a gente precisa de cuidados. Né? Assim como as coisas, nós como pessoas precisamos de muitos cuidados. A fazer aquilo que nos faz bem, né? Às vezes você está em um dia super estressante, seu momento de meditar vai ser sair ali na padaria, tomar um café, vai ser ir no salão, fazer o cabelo, fazer a unha, você começa a conversar com alguém, né? A gente está falando aqui de exercício físico, mas esses momentos também enriquecem, esses momentos em que a gente se deixa fazer algo que eu gosto, algo que me traz bem-estar, algo que me dá prazer, né? Algo que me deixa bem. Então, se eu fico bem, eu vou fazer com que as pessoas que estão ao meu redor fiquem bem. E não tem nada pior do que a gente estar mal. Parece que são frutas. Uma fruta podre apodrece todas, não é? Então, nada melhor do que a gente ficar bem e não ser dessas pessoas, né? Que saem disseminando tristeza, né? Ninguém merece. A pandemia já tá com muita tristeza, então a gente precisa buscar alternativas e coisas que nos deixem bem, que nos façam ficar bem, né? Exatamente. Especialmente nesse período, né, difícil que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, né, mas eu acredito que a prática da atividade física agora, no período do isolamento social, aumentou bastante e as pessoas aprenderam a fazer atividades em casa. E não apenas em casa, mas também a fazer caminhada. Eu vejo umas pessoas nas ruas praticando atividade física, né, andando de bike, caminhando, correndo. Isso é muito bom, não é? Importante, né, Rafaela? E é incrível, o seu dia muda. É como a gente fala, né? Os hormônios que são liberados, eles te dão uma sensação de bem-estar, te dão uma sensação de prazer. Então, por mais que você começou com preguiça, começou sem vontade, mas quando você termina, é tipo assim, nossa, dever cumprido. É aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. E se a gente vai permanecendo, isso vai se tornando um hábito. E eu vou vencendo a procrastinação dia após dia. Mas deixando bem claro, né? Não é aquela meta, super meta, que eu não vou alcançar. Mas é a meta de um dia após o outro, um degrau após o outro. Nenhum edifício começa do topo, ele começa da base, né? Então a gente precisa ter uma base legal, uma base sólida. Vou começando hoje 10 minutos, amanhã 15, semana que vem 20, por aí vai. Chega um momento em que eu tô fazendo uma hora e meia de exercício e eu nem percebo mais que eu tô gastando tanto tempo assim, né? Com algo tão prazeroso, se torna algo prazeroso. Exatamente. E não pesaroso, como é no início para muitas pessoas. E Amanda, uma outra coisa importante que você estava colocando aí nessa questão do isolamento, e aí a importância dessa prática do exercício físico também, às vezes não é com muitas pessoas, mas aquela pessoa que você está ali com contato, aquilo ali também vai favorecer você. É porque a gente, enquanto ser humano, a gente se regula emocionalmente sozinhos, que a gente chama de autorregulação. Um momento como uma meditação, por exemplo, é um momento de autorregulação. E o momento onde a gente está com o outro é um momento de regulação interativa. Onde eu, em contato com aquele outro, eu posso me regular. Às vezes a gente chega, né, agitado, e aí a gente tem a oportunidade de conversar com um amigo ou com um parente. E aí a gente pode estar tendo essa prática da regulação interativa e por sermos seres sociais, esse contato também vai nos ajudar a diminuir, por exemplo, o sistema de alarme, que é o quê, Priscila? O sistema do medo, que nesse momento, né, muitas pessoas estão sofrendo, né, com esse sistema de medo muito elevado diante dos quadros que a gente vem apresentando. E agora, mais uma vez, com essa curva que subiu, né? Então muitas pessoas voltaram a apresentar um medo mais intenso. Bom, meninas, o nosso bate-papo está muito bom, mas o horário já está estourando. Eu vou abrir agora os microfones para as considerações finais de vocês, tá? Nesse momento vocês podem ficar à vontade aí para deixarem alguma mensagem para os nossos ouvintes, divulgarem contatos, redes sociais. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E animar vocês, né? Incentivar, não se deixem levar, né? O poder do nosso corpo, ele está na nossa mente, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu mais gasto energia pensando tem poder sobre mim. Então, se eu começar a mudar os meus hábitos, os meus pensamentos, o meu corpo vai acompanhar os meus pensamentos, né? Então, é isso, a gente começa com a nossa mente.
mudando os pensamentos vão mudando os hábitos. E os hábitos vão se fazendo e vão alcançando outras pessoas ao nosso redor. Eu gostaria de agradecer. O meu Instagram é o @rgodoylimafísio. Se vocês quiserem passar lá, me buscarem para tirar dúvidas, algo que não ficou claro, eu estou completamente aberta para ajudar vocês. Obrigada. Priscila. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a Amanda pelo convite, né, para estar aqui. Ricardo, obrigada pela companhia. Rafaela, por ter dividido esse espaço comigo. Quero agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo que está participando da live, do YouTube, né? Então, assim, agradecer mesmo por esse momento juntos. Que vocês possam, né, realmente entender, né, de todos os benefícios que a atividade física vai trazer para a sua saúde mental. A saúde mental que é tão valiosa nos dias atuais, onde cerca de muitas e muitas pessoas estão adoecidas, né, algumas com desenvolvimento de já transtornos realmente psicológicos. Então, que nesse momento a gente possa buscar todas as melhorias, né, possa realmente estar fazendo essas práticas de doses diárias, né, não, como a Rafaela colocou, são os pequenos começos. Então, que a gente possa também celebrar as nossas conquistas. Hoje eu consegui, eu vou vibrar. Amanhã eu consegui, eu vou vibrar mais ainda. E aí, à medida que eu vou conseguindo e conquistando esse espaço, que a gente possa realmente, né, estar fortalecendo o nosso estado emocional. E aí eu gostaria de, né, meu Instagram é priscilaaraújo.pc, né, que vocês quiserem entrar em contato, também estou disponível lá no direct. O telefone para contato, mais uma vez, também é 991253115 para os agendamentos. Então, fica aqui a gratidão por mais esse momento, a 95, ao programa Meu Doutor. E um beijo também para o pessoal do PC Sociedade, Sabrina, que está aí toda feliz. Né? Um beijo e boa noite, pessoal, todos os ouvintes. A gente que agradece a vocês, né? Os ouvintes também são gratos, né? Pela visita de vocês aqui aos estúdios. Foi uma aula, foi uma lição, foi uma consulta maravilhosa. Eu tenho certeza que vai trazer benefício a todo mundo que está ouvindo nosso programa nesse momento. E não é pouca gente, né, Amanda? Tem a turma aí do YouTube, a galera do WhatsApp, do Facebook, e a turma que nos ouve, né, pelos aplicativos. Que bom. Graças a Deus, né, o programa Meu Doutor tem esse alcance aí muito bacana. E nós agradecemos demais pelo carinho dos nossos ouvintes que estão sempre participando, mandando mensagens aqui no WhatsApp. Família Dias de Parnamirim, Sidney, Ivete, Bia, Letícia e Polly, estão todos aqui na audiência. Boa noite, um beijo no coração de todos vocês.